Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Giovânia de Oliveira Custódio e você está no canal Propósito Restaurador. E hoje nós chegamos aqui, quero desde já agradecer a todos que tiraram um tempo para entrar aqui no nosso canal, para assistir nossos vídeos. Sejam bem-vindos quem está chegando agora, quem já é daqui, fique à vontade, você está em casa. E olha meu celular tocando aqui, peraí, gente. Quero muito desde já agradecer todos pelo carinho, pelas mensagens que eu tenho recebido de vocês, falando a respeito dos vídeos. E dizer que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, mas antes ela faz aquilo para qual ela foi direcionada. E que tudo que Deus faz é intencional. Tudo tem um propósito, tem uma razão, né? Nós não servimos um Deus do acaso. Ele é um Deus intencional e até mesmo, eu costumo dizer que até mesmo nos momentos de luta, nos momentos de dores, Ele não desperdiça a intenção de transformar a nossa vida, de nos abençoar, de mudar a nossa história, nos restaurar, até mesmo através da dor, da tristeza, do desespero, da angústia. E vamos lá. Gente, hoje nós estamos aqui no nosso sétimo dia de estudo, sétimo tópico, com o propósito restaurador. Já passamos aí mais da metade, estamos 70% aí de conclusão do nosso estudo. E hoje nós vamos pro capítulo 5, mas eu vou deixar aqui para vocês o capítulo 5 apenas para meditação, tá? Eu tô lendo os capítulos, tá ficando mais longo e eu vou deixar pra dar ênfase dentro dos capítulos mais pra frente. E hoje eu vou deixar pra meditação de vocês, mas eu vou falar sobre o capítulo 5, tá? Eu só não vou ler ele inteiro, mas aqui tem uma explicação desse capítulo, tem aqui o nosso sétimo tópico. O nosso tema hoje é livrando-se dos abusadores. Um tema muito interessante, que precisa ser discutido, precisa ser falado. E esse texto, esse capítulo de Neemias, ele relata muito isso. Então, gente, já vamos adentrar nossos estudos. A gente vai falar aqui no livro de Neemias, esse capítulo 5, ele não fala, ele sai um pouquinho das muralhas, tá? Sai um pouquinho das muralhas, sai um pouquinho das portas de Jerusalém, sai um pouquinho da construção e ele adentra um pouquinho da questão social. Então esse capítulo aqui de Neemias, ele vai falar um pouquinho da questão social daquele momento que eles estão vivendo, tá? Porque na verdade esse capítulo aqui, ele aborda coisas que estão lá na frente, da narrativa de Neemias. Aqui está sendo narrado coisas que já falam um pouquinho de coisas que a gente, depois do que a gente ainda vai ler pela frente, vai estudar, tá? Então essa parte aqui, gente, Neemias fala, esse capítulo fala sobre as queixas, sobre as reclamações do pessoal que estava em Jerusalém, tá? Sobre os problemas sociais que eles vinham enfrentando, sobre a dificuldade de como eles estavam sobrevivendo naquela época. Então eu vou ler aqui mais ou menos para vocês poderem entender o resumo aqui, para vocês entenderem do que se trata o nosso tema de hoje e do que realmente se trata esse capítulo, tá? Eu vou colocar aqui porque ontem eu não consegui focar, vocês não conseguiram me acompanhar enquanto eu lia. Então aqui, ó. O prolongado período de trabalho, vigília, medo e cansaço causou inevitavelmente problemas entre o povo em Jerusalém. Existiam 3 grupos de queixosos, cada qual apresentado por meio da frase havia quem dizia. O primeiro grupo possuía famílias grandes e não dispunha de comida suficiente. O segundo grupo tinha altas hipotecas a pagar e não podia comprar alimento. E o terceiro grupo precisavam pagar altos impostos e foi forçado a hipotecar sua terra e até mesmo a vender seus filhos. Então, a gente já entendeu que aqui nós temos 3 grupos e vamos falar das queixas desses grupos aqui, mas vamos entrar mais profundamente dentro das queixas, tá? A fome, a carência,
A fome, a carência, os impostos e o dinheiro, apesar de serem resultados imediatos da circunstância do povo, não era a raiz do problema. A dificuldade maior do povo está identificada nas palavras contra os judeus, seus irmãos. Os judeus não se queixavam apenas de pobreza e dos altos impostos, estavam reclamando um dos outros. No versículo 1, o povo refere-se ao pobre, os irmãos, os nobres. Resumindo, havia uma luta de classes. O menos favorecido financeiramente havia hipotecado suas terras, vinhas e casa, tomando dinheiro emprestado e até mesmo vendido seus filhos e suas filhas como escravos. De acordo com a lei, existia 2 problemas. Usura. Gente, usura, ela tem vários significados, tá? E um dele é apego em dinheiro, ser avarento, coisa assim. Usura, empréstimo de dinheiro e cobrança de juros. Escravidão. Não era errado um judeu emprestar dinheiro com juros a um não judeu. Como também não era emprestar dinheiro a outro judeu. No entanto, a lei proibia a usura. A questão que eu acabei de falar para vocês lá em cima, o apego ao dinheiro, juros em cima de juros, como que eu posso falar aqui, superfaturar algo, isso tudo é usura, tá, gente? Não, a lei proibia a usura. As taxas de juros eram exorbitantes e facilmente podiam levar alguém à pobreza e à escravidão, o que acarreta um segundo problema. De acordo com a lei mosaica, um judeu podia alugar seus serviços a outra pessoa, mas não como um escravo. Deixa eu dar pausa aqui. Olha, nunca tem anúncio, nunca tem nada, mas hoje tá demais aqui, viu? Meu Deus, peraí. Então, gente, aqui Neemias, ele se depara, dentro desse capítulo 5, ele se depara com o problema da questão social, né? A pobreza, a fome, a miséria dentro de Jerusalém, mas ele também se depara com um problema que acaba sendo um pouco pior. Por quê? Ele se depara com o problema do apego ao dinheiro, das coisas que as pessoas estavam fazendo ali por dinheiro, por bens materiais, que ia contra a lei, né? Que não era permitido. Vamos supor, não era permitido para um judeu se vender como escravo ou vender seus filhos, sabe? Ou se tornar escravo. Mas a ganância daquele povo que estava comandando nessa época, os judeus que estavam comandando ali Jerusalém, era tanta que eles estavam passando por cima da lei, né? Estavam passando por cima da lei porque eles precisavam, de uma certa forma, quitar as dívidas que eles tinham com quem eles tomavam dinheiro emprestado. Eles precisavam sobreviver, né? Então, eles acabaram cedendo também, indo contra a lei. Por quê? Porque eles precisavam ter o que comer, eles precisavam plantar, eles precisavam trazer alimento para dentro das suas casas. E mais errado ainda estavam também os judeus, que também sabiam que era proibido, que não era permitido isso, a lei não permitia isso, e também compravam seus irmãos como escravos, superfaturavam, colocavam juros abusivos em cima de impostos, em cima de um monte de coisa, explorando aquela população, explorando os judeus. Então, assim, o que revoltou Neemias não foi só o fato da miséria, mas foi o fato do que eles estavam fazendo entre eles ali, passando por cima até daquilo que Deus deixou como lei para conseguir dinheiro, para se beneficiar. Então, por isso, gente, e Neemias também deixa um exemplo muito, muito maravilhoso sobre isso, que a gente vai discutir no outro tópico, mas hoje a gente vai falar disso aqui, tá? Então, por isso que o tema o tópico de hoje chama Livrando-se dos Abusadores, né? Porque a primeira coisa que Neemias fez foi entender que, além de um problema social, havia ali também um desvio de caráter religioso, né? Porque as pessoas não estavam mais cumprindo nem as leis religiosas, nem as leis que Deus havia deixado, não estavam cumprindo
nada, porque elas precisavam sobreviver e por causa da ganância também. E esse tópico de hoje, ele fala muito sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente tá num período de reconstrução, onde a gente está destruído, a gente está em ruínas, já que o nosso estudo ele fala sobre reconstruir, construir, edificar coisas. Quando a gente está nesse período de ruínas, é muito comum, quando a gente começa a andar pela linha do tempo da nossa vida, a gente identificar o quanto a gente foi abusado. E quando a gente fala de abuso, gente, não é só abuso sexual, verbal, coisa do tipo. Não, abuso é tudo aquilo que ultrapassa limites, que invade, que vai onde não tem permissão, tá? Então, assim, a gente começa a identificar, quando a gente começa a andar na nossa linha do tempo, sobre as ruínas daquilo, de qualquer coisa que a gente quer reconstruir, a gente começa a identificar o abuso. E hoje eu vou falar de um abuso que ele vem do próprio meio religioso, já que aqui Neemias está falando que os próprios judeus se corrompiam a lei para abusar de seus irmãos, e seus irmãos permitiam-se ser abusados porque precisavam sobreviver. Então a gente vai falar do meio religioso hoje, tá? É muito comum quando você chega num ministério, quando você chega numa igreja, ou quando você tá num determinado lugar onde você vai para buscar a presença de Deus, tá? E também fora dela. É muito comum quando você tá vulnerável, quando você vem de lutas muito grandes, você vem de um problema muito grande, você tá buscando uma libertação na sua vida, pessoas olharem para você, para sua fragilidade, falar para você assim: eu vou te ajudar, eu vou estender a mão para você. E quando a pessoa começa a ver que você tem algo para oferecer, eu não falo só materialmente, mas eu falo quando a pessoa começa a perceber que você tem como ser uma fonte ou de trabalho, ou de lucro financeiro, ou uma fonte de divulgação, qualquer coisa que ela bata o olho em você, ela identifique que aquilo ela pode se beneficiar, começar a sugar as pessoas, começar a sugar a gente. Eu já fui vítima, acho que muita gente aqui também já foi vítima de pessoas que se aproximavam, batiam nas costas, dizia: você é uma mãe para você, você é um pai para você. E na verdade estavam usando de abuso para usufruir daquilo que a gente tinha para oferecer, sugar a gente, mais ainda. A gente já vem sugado, a gente já vem do mundo que nem cachorro louco, né? Sem nada, sem eira nem beira, só tem a fé ali para se segurar, e ainda assim a gente é sugado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Tudo que as pessoas puderem fazer, elas fazem. Por quê? Porque hoje em dia ninguém quer mais orar pela vida de ninguém de graça, ninguém quer mais fazer uma campanha sem receber nada em troca, ninguém quer evangelizar sem nada em troca. Esse estudo que eu tô fazendo aqui mesmo, muitas pessoas não perderiam o tempo de fazer. Por quê? Porque isso aqui não enche igreja, isso aqui não traz oferta, não traz dízimo, isso aqui não tem recurso, não tem retorno nenhum. O único retorno que a gente tem fazendo essas coisas é pro reino de Deus, é para quem tá ouvindo receber uma palavra, ser liberto através dela, porque graças a Deus, para mim, não tá tendo retorno financeiro, não tá tendo nada, mas a coisa mais bonita que a gente tem é poder fazer um vídeo e saber que alguém aceitou Jesus através de um testemunho que a gente contou, de um louvor, através de uma palavra. Isso para mim é o maior preço, entendeu? Só que para muita gente isso é bobeira. Eu vou perder meu tempo fazendo vídeo na internet. Por que não? Quem quiser vai na igreja, porque na igreja isso tem serventia. Então a gente tem que identificar se nós estamos, onde nós estamos como é que fala? Se nós estamos dando retorno para o reino de Deus, ou se nós estamos dando retorno para o homem. Por quê? Porque o homem, quando você para de dar retorno, você se torna descartável. E Deus não. Deus, ele nunca vai descartar o ser humano que não tem nada para oferecer para ele. Deus entende quando você para porque você tá cansado. Deus entende quando você precisa ser discipulado. Deus entende quando você precisa de ser acolhido. Ele não suga você, tudo que você tem. E quando você fala: Deus, eu tô no meu limite, ou eu cheguei num ponto que eu não consigo mais me levantar, ele vai falar pra você: então tchau, porque pra mim você não serve. Deus não faz isso. E a gente precisa muito identificar esses pontos,
de abusos, em qualquer lugar que a gente tá. E isso é numa amizade, isso é num relacionamento, seja ele conjugal, ou seja ele um relacionamento que esteja no começo ali, né? Um namoro, um noivado, não sei. Isso seja o nosso relacionamento com a família. É muito importante a gente identificar o quanto nós estamos passando por cima da palavra de Deus e permitindo, por questão de sobrevivência ou por ser conveniente mesmo, que pessoas arranquem de nós aquilo que Deus não quer que seja arrancado. Até que ponto você está servindo? Até que ponto você está se doando? Até que ponto você está disponível para alguém ou para algo na vida? Porque talvez você está se doando tanto para alguma coisa que Deus está olhando do céu e está falando: eu não pedi para você se doar a esse ponto, eu não pedi para você se esgotar a esse ponto, porque nada na nossa vida é um fardo, nada pode ser um fardo. Jesus deixou bem claro que nós teríamos uma cruz para carregar, que é a busca todos os dias contínua pela salvação, vencendo o pecado todos os dias, resistindo à tentação todos os dias, levando a palavra dele. Mas ele nunca falou que o ministério seria um fardo, que a família seria um fardo, que os filhos seriam um fardo, que o emprego seria um fardo. Pelo contrário, em tudo dai graças, e ninguém dá graça em algo que machuca, que põe para baixo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está servindo um lugar onde os membros estão te sufocando, onde eles estão sugando você, ou vice-versa, você é ovelha e está sendo sugada. Talvez no seu trabalho você está permitindo abusos que você não condiz com os princípios do evangelho, da palavra de Deus, porque você precisa de um salário no final do mês. Então, gente, nosso tópico de hoje a gente tem que se livrar de abusadores, pessoas tóxicas, pessoas que sugam aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa paz, que é os nossos princípios, os nossos valores. Qualquer pessoa, qualquer coisa na tua vida que você tenha que abrir mão dos seus princípios e dos seus valores para executar, não tem Deus no negócio. Porque Deus deixou para nós a palavra dele dentro da Bíblia para a gente seguir e fazer. Se você está precisando fazer algo que te tire dos caminhos do Senhor, que não condiz, não vai de encontro com a palavra, não é de Deus. Deus jamais vai te colocar em qualquer lugar que você tenha que ir contra os princípios da palavra dele para estar lá. E estava acontecendo isso com esse povo. No capítulo 5 de Neemias, o povo estava se corrompendo para não passar fome, para não morrer de fome. As pessoas, eles preferiram vender seus filhos como escravos, sabendo que não era para fazer isso, pagar juros abusivos, impostos altíssimos, empréstimos, do que dobrar o joelho e lembrar que Israel era uma nação escolhida pelo Senhor e o quão eles eram abençoados. Eles preferiram se submeter aos abusos daquilo que não era para eles fazer do que dobrar o joelho e ser abençoados e pedir perdão dos seus pecados. E os que estavam abusando deles também eram judeus, também conheciam a lei e por dinheiro estavam descumprindo tudo aquilo que Deus deixou por ganância. Então o tópico de hoje é esse que eu deixo para vocês. Quer ser restaurado? Quer reconstruir? Quer se construir? Quer edificar algo para Deus? Comece tirando da tua vida tudo aquilo que não vai de acordo com o que Deus deixou escrito na palavra dele. Comece tirando da sua vida tudo aquilo que tem te sugado, tem tirado sua paz, tem roubado a tua alegria de viver. Isso vai desde de uma caneta até um elefante. É das coisas mais simples até as mais pesadas. Então, tudo aquilo, se hoje você olha para dentro de você e fala assim: Giovana, identifiquei em mim um pecado, uma coisa que tá me prendendo, uma coisa que tá assim, eu não tô conseguindo vencer, isso tá sendo mais forte, mas em contrapartida isso tá acabando comigo. Em nome de Jesus, isso não é de Deus não. Não é não. Deus, ele ensina com sofrimento, ele ensina a gente com muita coisa, mas ele jamais vai nos permitir ser tentados além daquilo que possamos suportar.
Quando você diz eu não estou suportando mais, ele entra com recurso. Se você está no seu limite e você não vê nada na sua frente, você não consegue nem sentir a presença de Deus, você só vê o teu problema, é bom a gente refletir. Sabe por quê? Porque até na tribulação, quem tá em Deus consegue ter paz. Até mesmo em meio às tribulações, quem tá esperando em Deus, quem tá confiando em Deus consegue ter paz. Sabe, até mesmo nos seus piores dias, você consegue acordar e falar, não, tá faltando tudo, mas eu tenho paz, porque foi isso que Deus nos garantiu. Ele nos garantiu que a paz dele seria conosco. A palavra dele fala isso. Momentos de desespero vêm, incertezas, inseguranças, elas vêm, mas elas não podem ser permanentes na nossa vida. E se algo está sendo permanente na sua vida, se um ciclo não está se encerrando, se algo não está... Gente, é hora da gente parar e refletir. Deus, é sua permissão ou é minha teimosia, minha desobediência? Então esse é o nosso 7º tópico, tá? Que eu deixo pra vocês hoje. E amanhã eu volto aqui com o 8º tópico, tá acabando. E eu já tô me despedindo, assim, do nosso Propósito Restaurador. Não, o Propósito Restaurador, ele vai continuar porque ele é o canal, né? Ele é o objetivo de vida. Mas eu já tô me despedindo, assim. Amanhã a gente vai pro 8º, aí só tem mais 2. Eu já tô me despedindo com saudades do nosso estudo do livro de Neemias, mas... eu sei que grandes coisas Deus tem para fazer e outros estudos virão, outros projetos virão. Depois a gente vai fazer uma dinâmica bem legal aqui no canal também, onde vocês vão poder me conhecer melhor, vou contar um pouco sobre a minha vida, falar um pouco sobre mim para vocês e sempre trazendo uma palavra de Deus, trazendo uma palavra de renovo, de consolo, do que eu puder aqui para vocês, tá? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã. Estamos aqui e eu conto com vocês e eu aguardo vocês aqui também no Propósito Restaurador.